valer a pena, Senhor, valeu a pena te servir, Senhor, valeu a pena gastar a minha vida por ti, Senhor, valeu a pena eu ir para a igreja, valeu a pena eu me consagrar, valeu a pena eu me abster das coisas do mundo e ficar com o Senhor, olhando para o Senhor, me apaixonando pelo Senhor. Aleluia, meu irmão, pode se assentar aí no seu lugar, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Tão bom estar adorando a Deus juntamente com os irmãos e bendizendo o santo nome dele, amém? Então, sem perca de tempo, abre a sua Bíblia comigo aí, lá no Evangelho de João, verso de número 14, vamos ler até o número 3. Evangelho que escreveu João, capítulo 14, verso 1 em diante. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, o texto diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Perceba aqui o verso 3, parte A. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltar. É aqui que eu quero falar com vocês. A maior promessa que todo cristão tem é a volta de Cristo. Em toda a palavra você encontra essa verdade. Qual a verdade? Que ele vai voltar. No Antigo Testamento falava da primeira vinda dele, ele veio. No Novo Testamento, o Novo Testamento é composto por 27 livros. Só Filemão e Gálatas que não fala de forma direta da volta dele. O restante tudo fala sobre a volta de Cristo. A primeira vinda ele veio como cordeiro. Na segunda, ele já vem para salvar e para julgar. Então, ele mesmo disse aqui, é Jesus que está dizendo, eu vou ir, eu vou preparar um lugar, mas eu vou voltar. E se da primeira vez que estava falando que ele iria vir, e ele veio, e ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito a teu respeito, o profeta Isaías tem muitas profecias messiânicas, na qual, quando Jesus veio para a terra, cumpriu todas. Aí Jesus agora está dizendo que ele vai voltar. E isso é uma promessa incondicional. Você crendo ou não crendo, se preparando ou não se preparando, isso é um fato. Jesus vai voltar. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Então, para a gente entender esse contexto, estamos vivendo algo aqui, meu irmão, que só não está percebendo de fato aquele que está dormindo. Os sinais são bem claros. Um dia perguntaram para Jesus, os discípulos chegaram até ele e falaram: Senhor, diga-nos, quais vai ser os sinais da sua volta? Quando vai ser? Aí Mateus, vamos ler Mateus. Hoje você vai ler um pouco de Bíblia, irmão. Anota aí, você vai ler Bíblia hoje. Que esse tema aqui tem que ter Bíblia. Tem que ter palavra de Deus, para você entender, para você não pensar que é filosofia de homens. Não, aqui é um princípio de Jesus, que ele deixou muito bem fundamentado em sua palavra. Mateus 24, verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e quais sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Verso 4, ele lhe respondeu: vede, que ninguém vos engane. Meu Deus. Então Jesus está dizendo que nos últimos dias o engano vai ser muito grande. A palavra diz, o próprio Jesus diz, que nesses últimos dias o engano iria ser tão grande, que por amor aos eleitos ele iria encurtar os tempos, porque senão até os eleitos iria se perder. É um tempo terrível. E o primeiro mandamento que Jesus dá é: fique atento que ninguém engane vocês. Vão vir falsos mestres te ensinando, vai vir pessoa falar: eu estou ali, eu estou aqui, mas não acreditai. Antes vede tudo que eu tenho ensinado. Aí Jesus começa a dizer dos sinais. E eu quero destacar aqui de maneira bem rápida. Primeiros sinais da volta de Cristo é
rumores de guerra. Estamos vivendo isso? Segundo sinal, terremoto, fome. Terceiro, o amor de muitos se esfriaria. Isso está no verso 12 desse mesmo capítulo. No capítulo 11, no verso 11 ele diz, os falsos profetas. Sexto sinais, os sinais no céu iriam acontecer. E o sétimo, e aqui pega na igreja. O sétimo sinal é, e toda criatura saberá do evangelho, no verso 14 que diz, e quando o evangelho for pregado para todo mundo habitado, como testemunha a todas as nações, aí então virá o fim. Então esse é um sinal que ainda não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque a igreja não está fazendo aquilo que ela deveria fazer. A pior coisa que pode acontecer para a igreja é a igreja ser perfeita na missão errada. A missão da igreja é qual? Pregar o evangelho para todo mundo habitado, como testemunha todas as nações, aí então virá o fim. Como vai vir o fim se a igreja não está pregando para todo mundo? Aqui estamos pecando. Aqui estamos falhando. O Pedro diz, a gente tem que esperar a volta de Cristo, sim, mas também temos que apressar a volta dele. Não é só para esperar, é para apressar, tá? E como eu apresso? Você apressa pregando que um dia ele vai voltar. Isso é uma promessa incondicional, você esperando ou não esperando, ele vai vir. Então a igreja não está na terra só para se ajuntar. A igreja está na terra para cumprir a missão dela. Qual a missão? Levar o evangelho, pregar para toda criatura, e quando pregar para todo mundo, aí então virá o fim. Mas irmãos, pasmem, tem crente que ora para Jesus não voltar. Tem crente que falou, Jesus, volta agora não, logo agora que eu comprei minha casa, meu carro, meu sítio, minha casa na praia, volta agora não. E o crente deveria orar por isso. Hoje o crente só ora por bênção, por cura, por milagre, por prosperidade, mas não ora pela volta dele. Paulo pregava pensando que Jesus iria voltar no tempo dele, irmão. No livro de Tessalonicenses, ele escreve com tanta convicção que os irmãos que estavam ouvindo aquilo, estavam vivendo até nas montanhas, não estavam querendo nem trabalhar mais. Aí eles encostavam na casa dos irmãos e queriam comer. Aí Paulo falou, não, irmão, a gente tem que saber esperar. Não é você deixar tudo a sua vida de lado, não, você tem que trabalhar, vigiar, mas viver como se isso fosse uma verdade, como se fosse acontecer amanhã, hoje, daqui a 10 minutos. Paulo no tempo dele vivia como se Jesus fosse voltar naqueles dias. Os pais da igreja também, os puritanos também, toda a igreja quando foi nascendo, foi crescendo, todos eles tinham essa convicção. Qual convicção? A qualquer momento ele pode voltar. Mas hoje o povo está orando, ei Jesus, volta agora não, deixa eu andar no meu carrão, misericórdia, queima Jesus, queima Jesus. O povo que deveria apressar a volta de Cristo, é o povo que fala, dá uma segurada aí. Enquanto isso, pessoas sofrendo, enquanto isso, pessoas passando por muitas dificuldades. A igreja está na terra para ser o sal da terra, irmão. A igreja está na terra para ser a luz da terra, meu irmão. Então a pior coisa que pode acontecer para a igreja é ela ser perfeita na missão errada. Nossa missão não é se ajuntar, nossa missão é se espalhar, levando o evangelho do reino de Deus, como testemunha a todas as nações. Aí então virá o fim, está escrito aqui, meu irmão. Temos que cumprir isso, se de fato amamos Jesus como dizemos, como cantamos. Temos que fazer aquilo que Ele pede. Temos que cumprir aquilo que a sua palavra diz, porque essa é uma verdade, você esperando ou não, Ele vai voltar. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai voltar. Daqui um pouquinho de tempo você vai ver Ele voltando, e essa verdade tem que estar firme no nosso coração. Essa verdade tem que ser a maior esperança de um cristão, irmão, a volta de Cristo. Temos que esperar e temos que também apressar. E como apressamos? Pregando que um dia Ele vai voltar e conscientizando o outro que Ele vai vir.
Ele vai voltar. Tá, e como é que vai ser então a volta de Cristo? Com todos esses sinais. Por que Jesus ainda não voltou? Estamos vendo aqui que muitos sinais já aconteceram, falta só um, que é problema da igreja, que não está pregando. Igreja perfeita na missão errada. Meu Deus. Eu não vou nem aprofundar muito aqui, senão vocês vão ficar com medo. Porque, aí, com todos esses sinais, porque Jesus ainda não voltou? Vamos ler agora a segunda epístola de Pedro. Olha o que a segunda epístola de Pedro diz, eu até marquei aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, verso 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez os mais velhos vão falar, poxa, eu era pequeno, e minha bisavó falava que esse Jesus ia voltar, e até hoje não veio. Aí tem pessoas que caçoam, brinca da nossa fé, ele ainda não veio, cara, você está aí pregando sobre um livro antigo, você está deixando abrir mão de viver coisas maravilhosas da vida por causa de um livro, você quer regrar a tua vida baseada em um livro, mas quando eu era pequenininho, hoje eu tenho 80 anos, e minha bisavó falava que esse Jesus que você prega, que você ensina, iria voltar, e por que não veio? A resposta está, o Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, porque Ele quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus. Agora eu pergunto, irmão, como é que todos vão chegar ao arrependimento, se a igreja não está pregando para todos? Como? A igreja precisa pregar, todos precisam ouvir, eles vão escolher se vai aceitar ou não vai aceitar, mas a igreja precisa cumprir a sua promessa. Qual promessa? A sua missão. Qual a missão? De pregar o evangelho. Meu Deus, esse texto aqui ele é muito forte, meu irmão, porque ele fala que Deus, Ele não vai se atrasar, Ele está dando tempo para outras pessoas se arrepender. Ou seja, Deus quer que o seu filho, que ainda não aceitou Ele, entre no céu junto com você. Deus quer que a sua parentela, que os seus parentes, todos entrem no céu com você. Mas você também tem que querer isso, e você também tem que apressar a volta dEle, pregando, ensinando que um dia, esse dia vai chegar, meu irmão. Aleluia, Jesus, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Com todos esses sinais, por que Ele não voltou? Porque esse nosso Deus, Ele é muito paciente. Eu louvo a Deus porque Ele não voltou uns 20 anos atrás, senão eu não teria conhecido esse amor dEle. E sabe qual é o mais violento? É que daqui a 5 anos, pessoas vão falar, e ainda bem que Ele não voltou em 2024, porque eu não tinha conhecido Ele ainda. Mas você e eu, temos que nos levantar como aquele que apressa a volta de Cristo, e pregar, e dizer, ir para as redes sociais, ir para o telefone, sair postando, falando, ei, Maranata, o nosso rei está vindo, o nosso rei não está vindo mais como cordeiro, para morrer, para padecer, não, ele está vindo para restaurar, ele está vindo para julgar, ele está vindo para salvar, e esse dia vai chegar, meu irmão. Aleluia, você precisa ter essa convicção firme, quente, aquecida no seu coração, porque Ele não voltou ainda com todos esses sinais, porque o nosso Deus, Ele é muito misericordioso, Ele é muito paciente, Ele está dando tempo para aqueles que ainda não se decidiram, se decida, porque Ele morreu e Ele quer salvar a todos. Todos, a pior pessoa que tem no mundo é essa, Jesus quer salvar. O pior ser que existe no mundo, esse Jesus quer salvar. Jesus pode consertar todos. Quem era você, quem era eu antes dele?
Depois que Ele entrou na nossa vida, a gente é a bênção que somos. Por quê? Porque nos encontramos com Ele. O amor dEle nos constrangeu, o amor dEle nos transformou, e hoje eu e você somos a bênção que somos por causa dEle. Outras pessoas precisam experimentar isso do mesmo jeito que você experimentou. Então, por favor, não seja o destinatário final da bênção de Deus, mas seja um canal que chegue em você e alcance o outro, meu irmão. A nossa missão é essa, é levar Jesus para o outro. Porque um dia Ele vai voltar, meu irmão, essa é uma verdade. Essa é uma verdade, meu Deus. E qual vai ser o cenário aqui na terra? A data, ninguém sabe. Jesus disse, nem o filho sabe senão o pai, só o pai sabe. Tinha pessoas que falavam de 2000 chega, mas a 2000 não passará. Passou 2000, Jesus não voltou. Falaram que era 2012, também não. Falaram que era 2018, também não. Ou seja, esse negócio de marcar data, irmão, não serve. Tá, e o crente tem que fazer o quê? O crente tem que esperar os sinais, como Jesus falou, observe os sinais. Ou seja, Jesus não deixou a gente sem informação. Está tudo aqui, irmão. Eu estava vendo um podcast de um rapaz e ele disse, nesse tempo que estamos vivendo agora, você, sem Bíblia, você está perdido. Sem a palavra de Deus, nesses tempos que está vindo aí, sem a palavra você está perdido. O engano vai ser tão grande. Jesus disse que até se não fosse abreviado o tempo, até os eleitos, os escolhidos, iria ser enganado naqueles últimos dias. Então, sem Bíblia, o crente está perdido. Então você precisa, irmão, colocar esse livro na sua mente. A ideia de Deus, Ele falou lá em Deuteronômio, a minha ideia não é só que vocês leem numa tábua, não. Eu quero escrever a minha palavra dentro do seu coração. Eu quero que fique dentro de você. A perseguição pode vir, a tribulação pode vir, mas a minha palavra vai estar dentro de você. Aí Jesus diz, céus e terra se passará, mas a minha palavra não. Então você precisa se apegar nessa palavra, você precisa ler essa palavra, você precisa devorar essa palavra, para você não ser enganado nos últimos dias, meu irmão, que está bem aí, está pertinho, só não vê aquele que está dormindo. Mas o crente que lê Bíblia, que conhece Bíblia, ele está vendo o mundo como se fosse um 3D. Ele está se cumprindo tudo. Tudo está se cumprindo. Então, sem Bíblia, o ser humano está perdido nesses últimos dias. Então haverá sinais. Então o crente, ele tem que ficar atento à data. Não, ele tem que ficar atento aos sinais. Tá, e qual vai ser o cenário aqui na terra? Bom, a palavra diz que vai ter um grande conflito, uma grande guerra, onde o mundo inteiro vai clamar por paz. Aí nesse momento se levanta o iníquo, que Paulo descreve como o anticristo. Ele vai vir, vai estabelecer ali uma falsa paz, em um período de 7 anos, e vai ser dividido, ele vai ser metade falsa paz, e depois ele vai revelar quem realmente ele é. Aí tem algumas pessoas que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, como Jesus diz em Mateus, uma grande tribulação como nunca houve antes, ou seja, algo terrível, algo violento, meu irmão. Então, tem alguns estudiosos que dizem que a igreja passa pela tribulação, tem uns que falam que a igreja é salva no meio da tribulação, e tem outros que pensam que a igreja não passa. Tá, mas qual é o certo? Aí eu não sei, é só esperar o dia para chegar. Mas o importante não é saber se passa, se é no meio ou se é no final. O importante é você saber que a tribulação existe. Então, já que existe, você precisa se preparar para ela. Jesus diz que para aquele que não espera, ele vem como um ladrão. Mas para aquele que espera, ele não vem como ladrão, ele vem como noivo. Então, o que vai definir os últimos dias é a sua preparação.
Eu estou me preparando, então se você está se preparando, se você está clamando, se você está orando, se você está colocando essa palavra no seu coração, você vai receber um noivo e não um ladrão. É isso que a palavra garante, meu irmão. Agora, se você está dormindo, se você está vivendo a vida como se esse dia não fosse chegar, Jesus diz que quem vai vir vai ser um ladrão. E você vai estar dormindo desapercebido. Então se prepare, irmão. Se a igreja vai ser arrebatada, se prepara para ser. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, se prepara para você suportar toda a ofensa, todo o ataque, e no final de tudo você ganhar a tua vitória que Ele preparou para você. Então não importa se vai passar, se é no meio ou se é no final, o importante é, já que vai acontecer, eu vou me preparar, eu vou orar, eu vou me consagrar, porque eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu quero encontrar com o autor e consumador da minha fé. Então, mediante isso, qual vai ser o cenário? Voltando. Sofonias, está 3 livros antes de Mateus. Sofonia, capítulo de número 1. Vamos ler do 14 até o 16. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até os homens poderosos. Verso 15, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, dia de rebate contra a cidade forte e contra as altas torres. Agora vamos dar um pulinho lá em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Você vai ler Bíblia hoje, meu irmão. Você vai entender, isso precisa ficar firme no seu coração. Isso precisa ficar firme no seu coração. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Olha o que o texto diz. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, poderosos, todos escravos, todos livres, se esconderão nas cavernas, nos penhascos dos montes. Verso 16, e disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e esconda-nos da face da ira daquele que se assenta no trono do Cordeiro. Verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então olha o cenário, irmão. Quando tudo isso acontecer, a palavra diz, eu li para vocês, não é ideia minha, que os ímpios, aquele que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas se eles estão se escondendo, é porque eles sabem que esse dia voltar. Então se ele sabe, isso significa que a igreja cumpriu o seu chamado. Qual chamado? E quando o evangelho do reino for pregado para todas as nações, como testemunho, aí então virá o fim. Então se eles estão falando, vamos nos esconder por causa da ira dele, é porque foi pregado o evangelho para eles e eles não quiseram ouvir, ou não quiseram dar uma resposta. Ou seja, a graça veio, mas eles recusaram a graça. Então o texto diz que Jesus vai vir, e nesse grande dia, o dia do acerto de conta, eles vão clamar para os rochedos, para os montes, cair sobre eles. Mas só isso? Não, só isso não, meu irmão. Vou ler outro texto aqui, Apocalipse capítulo 9, verso 6 agora. Olha para você ver como é que vai ser. Apocalipse 9, verso 6. Naquele dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Dia de angústia. O grande dia de acerto de conta. Jesus veio. O evangelho foi pregado para esses, mas eles não quiseram, recusaram a graça. A graça de Jesus não recusa ninguém. É as pessoas que recusam a graça dele. Tá, então o cenário vai ser dos ímpios. Vai ver Jesus voltando, vai falar, pedras, rochedos, caia sobre nós, para nos esconder da ira da face do Cordeiro. Mas só que do outro lado, meu irmão, já que você tem que dar uma glória a Deus por isso. Ah, Jesus, você é maravilhoso demais. Isaías capítulo 25, olha o que Isaías diz, meu irmão.
aqui vai ser a noiva. Olha o desejo da noiva. O desejo da noiva, meu irmão. Ah, meu Deus. Isso aqui é violento, Jesus. O desejo da noiva. Isaías capítulo 25, verso 9. Olha o que diz. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos com alegria, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha e a água na cova do Esquetorate, alguma coisa assim. Meu Deus. Então, vai ter dois cenários. Qual é o cenário? Daqueles que recusaram a graça de Cristo. Esses vão clamar para os rochedos, para as rochas, cair sobre ele para se esconder da ira do Filho de Deus. Tá, mas do outro lado vai estar a noiva, adornada, esperando limpa, dizendo: foi por isso que eu me preparei, foi por isso que eu fui para a igreja, foi por isso que eu busquei, que eu orei, que eu clamei, para esse dia venha a amado da nossa alma, venha o desejado das nações. Vai estar a igreja lá falando: eu me preparei para esse dia. Não é conto da carochinha, não é historinha, é uma realidade, e hoje os meus olhos estão vendo essa realidade que eu preguei a minha vida toda. Hoje eu estou vendo isso. Mas só isso que vai acontecer? Não. A palavra diz que para uns vai ter uma condenação e para outros vai ter a justificação. Nesse dia, irmão, vai haver choro. Nesse dia, os salvos vão chorar e os perdidos também. Nesse dia, a mãe que vai subir com Jesus vai chorar porque o filho dela vai ficar. E ela vai falar: poxa, mas eu preguei tanto para o meu filho, eu ensinei tanto para o meu filho que esse dia ia chegar, mas ele não quis me ouvir. E o filho também vai chorar porque ele vai olhar a mãe subindo e vai dizer: mãe, a senhora pregou para mim, mãe. Mãe, a senhora me ensinou, mãe, desde quando eu era pequeno. A senhora estava me ensinando do caminho que era para andar, que era para trilhar, mas eu queria viver minha vida de forma dissoluta. Eu queria viver minha vida sem rédea. Eu queria viver no mundão. Eu me joguei no mundão e agora o mundão está me tirando de viver esse algo lindo que a senhora vai viver no céu com ele. Choro de um lado, choro do outro. Mas é uma verdade, irmão, vai acontecer. Aí Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ah, Jesus. Capítulo 9, verso 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima sobre todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Verso 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, eu fiquei doido com esse texto. Por quê? Porque eu falei: Jesus, o Senhor nunca obrigou ninguém a te aceitar. O Senhor nunca obrigou ninguém a te confessar. Porque nesse último dia, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que o Senhor é Deus, para a glória de Deus. Até os demônios vão ter que se dobrar o joelho deles para reconhecer Cristo. Eu falei: Jesus, o Senhor vai forçar eles. E aí o Espírito Santo falou: não vai ser assim, Beca. Quando esse momento chegar, vai passar como se fosse em um telão. Todas as oportunidades que eu investi na vida deles, todos os convites que eu fiz para ele, falando que tinha uma salvação a ganhar e uma condenação a perder. Eles vão ver todas as oportunidades, quando eles estavam aí passando pela rua, e vinha alguém e falava: oi, Tom Feletil, vamos no culto hoje, e ele recusou.
vai passar como em um telão, a mente dele vai lembrar como um filme de curta-metragem, todas as oportunidades que Jesus investiu para ir buscar ele, era ele fazendo coisa errada, mas Jesus levava alguém lá, com um folhetinho, com uma palavra, dando um abraço, dando uma oração, aí ele vai começar a chorar, ele vai ficar constrangido com o amor de Deus, aí a palavra diz que ele vai se dobrar o joelho, e ele vai falar, poxa, ele está certo em me condenar, ele investiu, ele pregou, a graça dele não ficou excluída de mim, não, a graça dele me alcançou, eu que não quis ser transformado pela graça. Aí a Bíblia diz, nesse texto que lemos, todo joelho vai se dobrar, não vai se dobrar porque foi forçado, vai dobrar porque eles vão reconhecer que Jesus é Deus, vão dobrar o joelho, e vai falar, ele está certo, eu que recusei a salvação dele, porque no texto que lemos, irmãos, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns, mas ele é extremamente paciente. Eu creio que nesse dia, esse texto vai passar na mente de cada um deles, que Deus foi extremamente, não foi paciente, foi extremamente paciente para com eles, para que eles venham dar uma resposta para a salvação de Cristo. Aí vai acontecer isso, eles vão dobrar o seu joelho, vai chorar e vai falar, poxa, o Senhor não está sendo injusto comigo. Meu irmão, nesse dia, ninguém vai se salvar enganadamente, ninguém vai ser condenado enganadamente, todo mundo vai receber aquilo que merece. O justo juiz um dia vai julgar o mundo com justiça. Esse dia vai chegar, esse dia está perto. Então, se eu fosse você, eu começava a se preparar. Se eu fosse você, eu não apenas me preparasse, mas também apressasse a volta dele. Como? Pregando essa palavra. Como? Vivendo essa palavra, como escondendo essa palavra dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que vai chegar um dia onde as pessoas vão ter fome, mas não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então você tem que guardar essa palavra no teu coração, irmão, estocar, como foi José no Egito, estoque a palavra no seu coração, e quando os sedentos aparecer, você fala, eu tenho estoque aqui, vem se alimentar da palavra de Deus, aí você vai pregar da salvação, aí você vai falar de Jesus, e os seus, que você quer, vai subir junto com você. Jesus fez a parte dele, você precisa fazer a sua. 2 cenários, 2 povos, o salvo e os perdidos. Um vai olhar para o céu e vai dizer, pedras e rochedo caia sobre nós, nos esconda da ira, da face do Filho de Deus. E o salvo vai dizer, amado da minha alma, como eu te esperei, Jesus. Jesus, vale a pena todo o sofrimento que eu sofri por causa de ti. A palavra diz que os mortos vão ressuscitar. Jó vai estar ali vendo todos os filhos dele que morreu, irmão. Vai ver tudo, Jesus voltando, o amado da alma dele, todos vão estar ressuscitados ali, a pessoa que você ama, que você perdeu, a palavra diz que vai se ressuscitar nesse grande dia. Eu, pelos olhos da fé, já consigo ver o Juliano Sou cantando, vai valer a pena, Senhor, valeu a pena te servir, Senhor, valeu a pena gastar a minha vida por ti, Senhor, valeu a pena eu ir para a igreja, valeu a pena eu me consagrar, valeu a pena eu me abster das coisas do mundo e ficar com o Senhor, olhando para o Senhor, me apaixonando pelo Senhor. Vai ter outro que também vai cantar, foi ele, foi por causa dele que eu gastei a minha vida, foi por causa dele, foi para este momento que eu me preparei, para eu encontrar o autor e o consumador da minha fé.
mediante esse cenário, irmão, de qual lado você vai estar? Daqueles que vão clamar para pedra e rochedo cair? Ou você vai olhar para ele e vai dizer, eu esperei muito, mas não só esperei, eu também apressei esse dia, pregando, ensinando, suportando os ataques, passando pela perseguição, mas não neguei o teu nome, fui fiel até a morte, não neguei o teu nome. Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação resultará para nós um eterno peso de glória. O seu sofrimento no Senhor não é vão, vai ser recompensado. Fique de pé no seu lugar, meu irmão. Hoje eu vim só aquecer essa promessa no seu coração. Hoje eu vim só te lembrar que esse evento, o maior evento da história do mundo, vai acontecer. Você crendo ou não crendo, você esperando ou não esperando, você se preparando ou não se preparando, esse evento vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar para buscar tua noiva, adornada e imaculada. Então, mediante a isso, você que está dormindo, acorde, meu irmão. Coloque a sua roupa, se veste, se prepara para o casamento, para o encontro com Ele. Ele vem para te encontrar, Ele quer te encontrar limpo, Ele quer te encontrar esperando, com ardente expectativa, que Ele vai vir, que Ele virá, isso não é apenas uma convicção, é uma verdade, é uma fé que clama, que grita no nosso coração. Ele vai vir para buscar um povo, que espera, mas também apressa a volta dEle. Então, por favor, não faça dessa mensagem apenas uma mensagem de domingo, mas guarde ela no teu coração, irmão. Esperance com os outros, lança no coração do outro essa esperança. Quando você encontrar alguém chorando, alguém sofrendo, fala, ei, espera mais um pouco de tempo, porque aquele que disse que ia vir, Ele está vindo. Jesus falou que a vinda dele vai ser notória, vai ser como um relâmpago que corta o ocidente do oriente, todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram, meu irmão.